Vamos abençoar o vaso. Senhor, nós nos alegramos primeiro com a sua presença nesse local. Casa de oração, casa de louvor, é minha casa para todos os povos. Segundo, nos alegramos porque o teu povo veio. O Senhor fez o convite através do teu Espírito e houve uma resposta do teu povo. Terceiro, porque o teu filho, o teu servo, nosso amigo, o teu ungido, está aqui. Usa ele como vaso de honra. Nós abençoamos e o recebemos como profeta. No nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos. Se puderem tomar os vossos assentos. Louvo a Deus do carinho toda vez quando eu venho aqui nessa igreja, ou ministrar, ou participar do culto. Deus me alegra muito o coração pelo carinho dos vossos pastores, dos vossos irmãos, pastora, meu amigo pastor Vail me recebe. Isso me deixa. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade, pela responsabilidade que Ele colocou sobre os meus ombros. Tomar esse púlpito, a qual quarta-feira foi de uma maneira tremenda. Eu acompanhei no YouTube a mensagem do vosso pastor. Tira a foto dele que eu fico constrangido, põe a minha. E o homem derramou óleo tremendo. Muito interessante a mensagem, com conteúdo. Foi benção. Eu queria esta noite trazer para nós uma mensagem baseada no livro de Mateus, capítulo de número 4. Versículo 23 ao versículo 25. Mateus, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Tenho eu a plena convicção que o nosso Deus tem algo sobrenatural para fazer essa noite. Porque a base para mim dizer isso não é a minha vida, não é a vida do vosso pastor, é a vida a qual nós servimos, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. E na sua palavra ele fala categoricamente, aonde ele está as coisas não ficam da mesma maneira. Se nós colocarmos isso no nosso coração, a palavra de Deus nos fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, clamando, pedindo ou adorando a Deus, estendendo esse versículo, Deus se faz presente. E quando Cristo se faz presente, pode ter certeza, algo sobrenatural vai acontecer nesse local. Versículo 23 da palavra do Senhor nos diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, demoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grande multidão, Galileia, Decápolis, Jerusalém, a Judeia, do outro lado. Gostaria por um minuto que você fechasse os seus olhos. Que fecha os olhos? Se desliga da vida material. Você se concentra em Deus. Senhor Jesus, glória, toda honra te pertence. Te agradeço, Deus, por tu ter me trago aqui esta noite. Te agradeço por tu ter trago esse para escutar a tua santa, bendita, poderosa palavra de Deus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque eu sei que esta noite tu vais curar, tu vais libertar, tu vais fazer nossa alma se regozijar em ti, Jesus. Eu, como servo teu, eu agora, Senhor, ergo a minha voz e eu te digo a todo o reino espiritual das trevas: este local é consagrado, selado para adoração, louvor e engrandecimento do nome de Jesus. E eu não aceito nenhuma interferência das trevas.
Eu não aceito nenhuma seta lançada nos pensamentos, tentando tirar a mente cativa das coisas que deixaram em casa, do marido, do filho, Deus, da dívida que tem amanhã, do trabalho. Eu agora anulo no nome de Jesus. E eu te peço, Deus, também que aquele espírito que às vezes se infiltra e faz com que as pessoas entendam diferente a palavra, chega aos seus ouvidos torcida, eu agora anulo essa ação em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja, Senhor Jesus, entendida, que a tua palavra alcance guarida nos corações e o teu nome seja engrandecido. Oh Espírito Santo de Deus, nesta noite, revela-nos, Pai, o mistério da palavra que tu tens sobre a nossa vida, para essa noite, no nome de Jesus. Amados, para nós começarmos a ministrar essa palavra, eu queria voltar uns versículos antes, como introdução a essa palavra. Eu queria me reportar a quando o Senhor Jesus Cristo começou a eleição dos seus discípulos. Versículo 18, Jesus Cristo fala o seguinte: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eu queria, meus amados, para que nós possamos entender, chegar naquela mensagem, queria fazer uma introdução para nós vermos a importância da decisão tomada na direção certa. Jesus Cristo estava fazendo a sua seleção, passou a noite em oração para pegar as pessoas para serem os seus discípulos, para preparar uma equipe para pregar o Evangelho, preparar uma equipe para levar o reino de Deus. E ele, chegando no primeiro lugar, encontrou esses dois filhos, esses dois homens pescando com seu pai, estavam arrumando a rede, estavam próximo do barco. Quando Jesus Cristo passou caminhando, os chamou. Largaram tudo. Se nós observarmos a cultura do povo judeu, o que falava quando fala que as pessoas seguiam a profissão do Pai, o que eles fizeram a largar tudo e deixar Jesus Cristo, uma religião, um homem que ninguém conhecia, uma pessoa que não tinha o aval sacerdotal, uma pessoa que não tinha um conhecimento histórico dentro da lei judaica ou dentro dos costumes fariseus para que o homem pudesse segui-lo. Eles deixaram tudo, deixaram o pai, deixaram a mãe, deixaram a sociedade que talvez, com certeza, o julgaria porque não estaria dando continuidade ao que o pai fazia. Deixaram projetos de vida, deixaram situações, projetos a conquistar ou sonhos quase realizados, por escutar a voz de um homem. Chamou para ele e disse: segue. Foi promessas. Se você vê em outras partes da palavra de Deus, Jesus Cristo não fez promessas nenhuma, chamou ele. Isso. O que iria acontecer com os pastores e muitos aqui sabem, por ter deixado a religião judaica e seguir um homem que não tinha um aval sacerdotal, eles iam perder muitos privilégios na sociedade. Se eles não tiveram, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Suíte. Eu quero dizer para você, nesse primeiro momento, que Deus te chama para esse ano de 2018 para fazer algo que você até hoje não fez em Cristo Jesus. Largar todos os teus conceitos, todos os teus projetos e seguir aquele que fala: vinde por mim, que eu vos farei pescadores de homens. Para te chamar aquele que fala que muitos aqui receberam profecias e promessas de Deus. Olha, vem que eu tenho uma obra na tua vida, vou te levantar para pregar. Levanta-te, faz como eles foram, acredita, segue esse Deus, que a história será mudada. Não tem medo de perder nada. Não tem medo de perder a tua colocação social. Não tem medo de perder tapinha nas costas dos teus amigos.
porque você vai receber muito mais do que isso. Você vai receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa noite é a noite da tua mudança. Essa noite você agradecer pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Nenhum homem morreria por mim nem por você. Se eu contar a minha história da dó, mas tinha uma pessoa lá na cruz do Calvário que eu não conhecia. Eu estava lá largado, aonde eu achava que era o melhor lugar da minha vida. Ele disse: o melhor lugar não é lá, vem e segue-me. Eu não fui feito ele, eu resisti, mas eu fui. E eu cheguei até aqui. E eu tenho certeza, você vai chegar mais longe. E Jesus Cristo começou a preparar eles. E aqui nós vemos nesse chamado, chamou todos os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele percorria toda a Galileia. Aqueles pescadores, cobradores de impostos, médicos, pessoas que estavam seguindo aquela expectativa. E esse homem não corria de BMW, ele iria a pé, no contato do povo, o povo saber quem é Jesus, o povo saber quem é Jesus. E por isso que você tem que aceitar o chamado de Jesus, porque é através de você que o povo vai conhecer Jesus. E quando ele começou a caminhar, a Bíblia diz que ele fala, no texto que nós lemos, que ele fala, começou a ensinar nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidade entre o povo. E vale nós darmos uma pequena. Ele começou a ensinar as igrejas para nós entendermos de uma maneira mais prática. Começou a pregar o evangelho do reino. E o povo entendia o que era reino. Porque era uma nação que vinha sendo dominada por reis. O povo foi trago à memória que rei era referência para o povo. Era o rei Davi. Tinha Saul, Ezequias e muitos outros reis. O povo sabia o que era ser dominado por um rei justo. E o povo sabia o que era ser dominado por um rei ímpio, mesmo sendo da nação de Israel. O povo entendia quando tinha um rei que descobriu a lei e fez aquela festa, e foi vários dias, passaram o dia inteiro lendo a lei, e houve uma comoção nacional, porque o povo estava voltando para Deus. Ele sabia que rei era esse. Ele entendia. Também sabia com o rei que quando colocava sobre a nação de Israel postes ídolos, altares para Baal, Moloque, muito disso. Ele sabia o que era ser dominado por um rei que não conhecia Deus. E eles estavam vivendo um processo também que era dominado por um reinado que não era um povo de Deus. Os romanos dominavam a nação de Israel. E Jesus Cristo começou a falar a eles sobre o reino. Mas que reino? Aquele reino que ele ensinou para nós na leitura, na oração modelo que ele deixou para nós. Dizendo bem claro e bem alto: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu rei. Amados, não deixe outro rei dominar a tua vida. Não deixe o rei da soberba, o rei que eu acho que eu sou, o rei que eu conheço, ser dominar a tua vida. Não deixe você mesmo ser o seu rei. Não deixe de maneira nenhuma a situação ser dominadora da tua vida, pautar os teus projetos. Não deixe a dificuldade, não deixe a intriga, não deixe a raiva. Esses reinados têm que sair da vida do povo de Deus. Tem que descer o reino de Deus, seja a vontade, assim na terra como é no céu, ó Pai. E esta terra chama-se você. Essa terra sou eu. E para que o povo entendesse que reino era esse, ele começou a fazer coisas que o povo não estava acostumado a ver. Começou a acontecer curas milagrosas. Começou a acontecer algo sobrenatural. A Bíblia nos relata que algumas curas de Cristo que nunca foram para Israel. O povo conhecia esse reino, mas esqueceu. Esse reino, trazendo o povo a lembrar, é aquele reino que tirou vocês do Egito, que quando vocês estavam no deserto, não tinham o que comer, mandou maná.
Quando tinha sede, mandou água. Quando tinha enfermidade, colocou a cobra lá no alto, a cobra de bronze no meio do arraial, e diz: todo aquele que crê, que for picado pela cobra e acreditar, olhar para lá, será curado. É esse reino que exercita a fé e traz a fé viva em atos em nome de Jesus. O povo precisava, esse reino trouxe. Era esse reino que Jesus estava mostrando. Era esse reino que ele estava trazendo de novo para o coração do povo. Aleluias. E ele começou a fazer curas, libertação, repreender os espíritos da vida da pessoa. E nós vimos que não foi as pessoas. Não foi pouca libertação. Porque começou a vir, para nós entendermos, o linguajar nosso, caravanas de várias cidades, de vários lugares, para que ver o que está acontecendo ali na Galileia. Porque as pessoas estão sendo curadas de uma maneira sobrenatural. Tem um tal de Joshua que está fazendo milagres. Ele fez uma reunião de pessoas e as pessoas estão sendo libertas. Estão chegando endemoniados, estão saindo curados. As pessoas, não, mesmo sendo do povo de Deus, deveria ser notório no meio do povo de Deus, mas não tinha como acontecer que o povo esqueceu que o reino não é do homem, o reino é de Deus. Sabe por que essa igreja não para? Sabe por que essa igreja cresce e cresce mais, pastor? Porque você ensina que a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Porque a igreja sabe que a igreja é de Deus. Pode subir uma criança aqui e Deus faz a obra. Pode subir um leigo aqui e Deus faz a obra. Desde que tenha um coração entendido, lavado, transformado pelo poder do sangue de Cristo Jesus. E as pessoas começaram a correr para isso. E as pessoas vão começar a correr para Jesus através da sua. Isso quer dizer sobrenatural de Deus. Os milagres te seguirão. Não temos que correr atrás de milagre. Nós temos que ser um referencial de milagre. Porque eu ando com o Senhor. O reino dele está sobre a minha vida. O reino dele transforma. O reino dele estabeleceu em mim um concerto eterno com ele. Eu entendo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu entendo quando ele fala, a palavra do Senhor me fala no Salmo 103, versículo 3. Ele diz para nós que é ele mesmo que cura as enfermidades do povo dele. Ele estava trazendo esse reino, esse entendimento de volta ao coração do povo. E esses discípulos que nós começamos a ler no versículo 18, começaram a fazer um intensivão com Jesus de 3 anos. Não foram levados para nenhuma faculdade, mas foram levados para o seio do amor de Deus à humanidade. Começaram a entender que milagres tinham que acontecer para que o Senhor Jesus, para que Deus pudesse mudar a história da nação de Israel, e tem que ser através daquelas pessoas, daqueles 12, a princípio. E não terminou a história, porque vai ser contada por vocês. Porque vocês vão mudar a história. Demoniados vão ter que sair. O diabo não tem negociação com ele, meu amado. Se ele está batendo na tua porta, não te preocupa, só dá uma ordem para ele: sai daqui em nome de Jesus. Porque o reino de Deus está sobre a minha vida. A minha casa tem um trono. E esse trono está estabelecido para o Senhor Jesus Cristo. Eu sigo a regra desse reino. Eu entendo que eu sou servo e que o Senhor é o Senhor desse reino. Eu obedeço àquele que manda. E quando ele manda, as coisas acontecem. O reino espiritual treme. A igreja entende esse princípio. E não importa o tempo que você tem com Deus. Importa é seu alinhamento com Deus. O que é pregado aqui, é que é ensinado na palavra, é que você vê nos cultos, é que você vê nas músicas, que atrai o nosso coração para entender o poder e o amor de Deus. Meus amados, muitas pessoas foram chamadas para fazer a obra de Deus de uma maneira singular. Pode ser um de vocês. O meu chamado foi totalmente inusitado. Eu disse sim, cheguei até aqui.
Acredita no que Deus falou ao teu coração, igreja. Rio Claro é pequeno para o poder que Deus quer derramar sobre essa cidade. Oxalá, soi tambalá. Lembro-me, meus amados, dos chamados de algumas pessoas que passaram. Pessoas que a sociedade está no buraco. Deus que chega para você fazer algo diferente. Todos. Conheci alguns assassinos. Alguns tiveram mal. As mãos. Milagre aconteceu. Porque aceitaram o chão. E aqui tem pessoas que entendem que é Jesus. Aqui tem pessoas que sabem que são moradores de um reino diferente. Aqui tem pessoas que sabem que nele há algo sobrenatural. Você veio aqui nessa igreja pela primeira vez, ou hoje, ou ontem, e chegou aqui, está sentindo algo sobrenatural. Sabe o que quer dizer isso? É o Espírito Santo de Deus que está te chamando, está falando no teu coração que Ele te ama. Porque Jesus Cristo percorria toda a Galileia. Ele não parava. Ele caminhava tudo. Ele ia andando e falando do reino de Deus. Ele ia ensinando, e isso passou para os apóstolos. Atos 5:42 fala que todos os dias nos templos e nas casas, os apóstolos não cessavam de ensinar e anunciar o Senhor Jesus Cristo. As pessoas criam e acreditavam porque através da mão dos apóstolos acontecia muitos milagres e a graça de Deus era soberana, poderosa sobre a vida deles. Por que só os apóstolos? Não, tem eu e tem você para continuar essa obra. O livro de Atos não encerrou, o livro de Atos continua, irá encerrar lá na glória, quando nós estivermos com o nosso Senhor e Ele estender a nossa mão e dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que é vosso. Nós temos o céu como nosso. As pessoas vão ser livres. As pessoas vão ser curadas. Eu sempre, para mim, a maioria dos pastores, todos os pastores aqui tem esse, talvez a mesma conceito do que eu, porque o maior milagre é a salvação de alma. Para mim, o maior milagre. Deus fazer curas. Uma coisa. A pessoa chega. Jesus. Eu quero que Jesus entre no meu coração. Quero. Estamos. Sei quando eu vou voltar. Esse é o maior milagre. Eu estava chorando, caminhando, pastor, caminhando no meio da igreja. Chegou lá, estávamos orando para a cura, para a libertação. Eu fiz o seu grande problema e fiz: acabou. Meu problema é que eu não queria chegar aqui para aceitar Jesus, mas hoje eu aceito Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é um chamado de Deus. Os discípulos deixaram tudo, seguir a Jesus. Leve em consideração aquilo que você está disposto a perder. Pense naquilo que você vai conquistar. Você sabe o que você quer? O reino espiritual das trevas tente te respeitar. Não porque você tem 10 anos da igreja, porque dentro de você tem o que é maior do que ele. Tem o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo te selou. O Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida e vai mudar a história não só sua, mas de todos que estiverem ao teu redor. Oh, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele faz uma promessa: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eu me lembro, no começo da minha fé, estava eu entrando numa casa para tirar consumo de energia elétrica. Eu fui funcionário do Estado. Entrei num corredor,
Me subiu um arrepio, da ponta do dedão do pé, aqueles cabelinhos até aqui em cima. Jesus, o que está acontecendo? Eu estou contigo. Cheguei no final lá, tinha um local de sacrifício, umas mulheres no seu pararam, sangue de lado, uma panela com sangue, rosto de pessoas, osso de animal. Eu entrei, licença, as mulheres olharam para mim e pararam. Os olhos assim, em cima andando. Saí, eu virei, eu disse: queria dizer uma coisa para vocês, Jesus ama vocês. Você vai parar, você é servo do Deus vivo. E essa noite eu quero que você entenda que Jesus quer mudar a pessoa. Não aceite a palavra que você é perdedor. Não aceite a palavra que você não vai conquistar. Não aceite a palavra que esse ano vai ser a mesma coisa. A política pode estar como tiver, a economia pode estar como tiver, mas aqui dentro de você tem um Deus que muda a história. Abaixou. Eu queria fazer o primeiro convite essa noite. Eu quero convidar a você que o seu reino, o seu reino é o amor. O seu reino são as suas posses. Eu queria convidar você para você mudar de reino, experimentar o reino de Deus, porque traz paz, liberta, tira o peso do pecado. Você não tem mais medo. Você deixar Jesus entrar no teu coração. Jesus Cristo, para essas curas, ele começou a convidar as pessoas. Eu vou fazer um convite para você que está aqui. Eu queria convidar você para entregar a sua vida a Jesus. E se você tiver alguma dor, alguma enfermidade, vem aqui em frente de Jesus Cristo para te Eu queria fazer isso dentro desse salão. Primeira pessoa, gostaria de entregar a sua ao Senhor Jesus Cristo. Venha à frente. Venha fazer discípulos para você poder gozar, ser o que Deus quer na sua vida ainda hoje. Você tem que deixar Ele entrar. Quem é a primeira pessoa? Vem aqui à frente. Não importa a sua idade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas Ele fará. Sem vergonha, sem temor, sem olhar para os lados. Eu sei que Deus quer fazer algo ainda na tua vida, mas você tem que deixar Ele entrar, porque a primeira coisa que Ele quer fazer na sua vida é nesse ano de 2018, é mudar a tua história espiritual. É fazer você entender que esse reino de Deus é palpável, é vivo e atuante. Por isso que tem muitos cristãos à tua volta, o pau está quebrando e está feliz. Por quê? Porque são moradores desse reino. Vem. Primeira pessoa. Lugar. Olha para Jesus. Jesus continua. Só aconteceu algo sobrenatural. Começou a haver a ação de Deus sobre as pessoas. A ação de Deus sobre o sobrenatural que atrapalhava as pessoas. É o que Deus vai fazer aqui. Jesus. Há uma graça de Deus sobre esse templo, sobre essa igreja. Há uma ação espiritual de Deus em libertação, em cura sobre essa igreja. Se você aqui dentro desse templo sente alguma dor, coluna, joelho, na cabeça, tem algum caroço, eu agora te desafio a crer na palavra de Deus, a você pôr a mão sobre a sua enfermidade.
seja aonde ela estiver. Se você não consegue respirar direito, busque o pulmão também. Venha. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu agora como servo, eu ministro, Senhor Jesus, falência dessas enfermidades. Todo o espírito das trevas que se alimentou dessas doenças, causando, Senhor, enfraquecimento, causando, Senhor Jesus, qualquer outra atitude que não fizesse a pessoa crescer diante de Ti. Eu agora como servo Teu, eu ministro sobre a sua vida a cura desse mal. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade. Repreendo todo o mal que estiver alojado no corpo do Teu povo. Deus, que seja na coluna, Deus. Ministro a cura agora, em nome de Jesus. Eu repreendo o mal, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Se você não podia fazer algo, faça agora. Tente fazer. Se você não podia baixar, tente baixar. Procure enfermidade, procure a dor. Deus já agiu na vida de alguém aqui dentro? Pode levantar. Não conseguia mexer, pastor. Não conseguia mexer o joelho, não conseguia fazer isso. Doía muito a minha coluna, a minha cabeça. Não conseguia respirar direito. Está sentindo a ação de Deus? Levanta a mão. Não tenha vergonha. Eu sei que Deus agiu. Se quiser vir aqui à frente, venha, eu oro com posição de mão. Você vai sair daqui sem essa enfermidade em nome de Jesus. Mexe, procura, meu amado. Procura na tua coluna. Não tenha vergonha. Tem alguém que quer falar que Deus viu na sua vida? Pode falar, meu amado. Aleluia. Vamos continuar em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele percorrendo toda a Galileia, percorrendo toda a Judéia, através do que aconteceu na vida das pessoas, muitas pessoas concorreram a Ele em várias caravanas. Se chegaram a Jesus pelo que Ele fez, pelo reino que Ele trouxe ao povo, que o povo não estava acostumado a ver, que o povo não tinha coragem de exercer esse poder, porque não estava sendo ensinado. E você tem autoridade de exercer esse poder. Tem pessoas que vão se chegar a Jesus quando você entender a autoridade que você tem no reino de Deus. Quando você entender que você não é simplesmente uma pessoa que aceitou Jesus Cristo e nada mais. Não, Jesus Cristo te chama para ser um ministrador de salvação e de bênção sobre a vida das pessoas. Transformar nações, transformar vidas, transformar propósito pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus restaura. Deus cura. As pessoas vão se achegar. As pessoas vão se aproximar. Dependendo do que você, como você mostrar a Jesus. Eu creio que esse Jesus muda a história. Eu creio que esse Jesus vai fazer com que as pessoas saírem de outra margem, saírem de outras águas, para virem beber da água da vida. Para vir entregar as suas vidas e entrarem no mar do Espírito Santo de Deus. Não vão caminhar com águas rasas, vão caminhar cheios até os lombos do Espírito Santo de Deus. Mas precisa que nós entendamos quem nós somos no reino de Deus. Nós temos que entender isso. Os discípulos só foram entender na plenitude quando o Senhor subiu aos céus. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja. A igreja foi renovada, a igreja foi restaurada. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e aquele que tinha medo, que negou, subiu num lugar e pregou, quase 4.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. É aquela carga de energia, de poder que dá para você. É o Deus Todo-Poderoso dentro da sua vida, que vai fazer você ter a percepção de que Deus vai te usar aonde você estiver. Que vai fazer você entender que acima de qualquer coisa é Deus na tua vida. Mas Ele quer que você fale.
Chegou uma mulher na nossa igreja, uma ex-mãe de santo, demérito a fé. Ela tem todas as suas práticas profundas no espiritismo. Atrás, ela se tornou na nossa igreja, mas em outra igreja. Ela chegou numa profunda depressão, mas não depressão natural. Depressão não é natural, mas puramente depressão espiritual. Não estava nem conseguindo ministrar a palavra que diz sobre um vacilo. Hoje ela está lá. Pastor, estou bem e vou continuar bem, porque Jesus está comigo. Pessoas que estão precisando de você tomar essa decisão. De se inserir no reino dos... De se inserir não simplesmente como uma pessoa que participa, uma pessoa que é atuante, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa que quando o pastor precisar pensar em falar, pastor, não precisa. Estou buscando, orando, estou chorando pelas almas. Vazio não vai ter. E vai ter vazio é o inferno, porque nós vamos lotar essa igreja e o reino de Deus. Vou lutar, vou chorar as madrugadas. Deixa comigo que as madrugadas é minha. Eu vou quebrar os grilhões, eu vou quebrar as ciladas, porque eu entendi para que Deus me chamou. Eu estava tendo uma reunião com um diácono na nossa igreja, pastor, eu entendi o chamado de Deus na minha vida. O meu chamado é adorar a Deus. E está bom demais, porque na adoração eu estou trazendo a presença de Deus. Na adoração está quebrando as cadeias. Na adoração as pessoas estão sendo salvas. Deus me chamou para isso. E você sabe? Para se inserir no reino de Deus. Para ser participante da ação do Senhor. Quando nós recebemos algo sobrenatural de Deus, quando nós recebemos cura, libertação espiritual, nós temos autoridade nessa área. Deus abençoou a nossa. A Bíblia fala que muitas pessoas estavam possessas, as pessoas eram curadas, eram libertas, pelo poder do nome de Jesus. E todos os pastores aqui têm experiência nessa área. Todos os pastores, tem um que tem mais, porque são os seus chamados especiais. Quando o adversário sabe, você sabe, a autoridade tem o nome de Cristo com você, porque sabe que vai perder. Não é que você vai ganhar, sabe quem vai ganhar? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você vai apontar para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você vai apontar para o Senhor Jesus Cristo que libertou a tua família. O teu filho, o teu marido que era preso nas drogas. Eu trabalho com isso, nós temos casa de recuperação, os irmãos sabem. E muitas pessoas chegam lá totalmente opressas e saem totalmente libertas do poder das trevas, porque o Senhor Jesus Cristo tem poder. E tem pessoas que estão precisando que você entenda que você tem autoridade para isso. Esse ano de 2018 não vai ser o mesmo ano para você que foi o ano passado. Para de perder. Perder o quê, pastor? Perder a oportunidade de ser usado por Deus. A Bíblia diz que Deus nos chamou para andar por lugares altos. Eu vou andar por lugares altos porque Jesus está comigo. Eu vou quebrar barreiras. Eu vou inferir no reino das trevas. Eu vou libertar pessoas, não pela minha sabedoria, mas eu vou libertar pelo que habita dentro de mim, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Me chama para vencer, me chama para mudar isso. Precisa ser um grande erudito, precisa ter títulos, você precisa ter o sangue no mapa do seu coração, precisa entender quem você é, a igreja. Falei isso, mas não me canso. Princípio do meu chamado. Trabalhando, quase em frente ao lugar onde eu estava trabalhando, meio-dia no Recife, sol a 38 graus, sol quente, terno preto, uma Bíblia na mão, e falava suave, arrepender, passa de cheguei de Deus, vocês precisam entregar o vosso coração. Eu olhava assim, só lá e irmão,
Precisa disso? E eu baixei minha cabeça. Deus, eu não estava inserido. Não preciso que eu servo. Está escandalizando, irmão. Sabe o que Deus falou? Passou no meu coração. Ele está fazendo isso porque você não tem vontade de fazer. Estava eu no centro do Recife, não tinha Bíblia, peguei o Novo Testamento, comecei a pregar no centro do Recife, e as afrontas que eles escutavam, eu estava escutando. Eu ia para casa de ônibus e começava a pregar dentro dos ônibus, e tinha um que gritava lá na frente: cala a boca, louco! Não, eu sou louco, mas sou louco por Jesus. Aonde eu ia, estava falando de Jesus. Eu me inseri no reino e comecei a viver os milagres de Deus. Pessoas sendo curadas sem eu saber que estava sendo curada. As pessoas tinham paz quando entravam do meu lado, porque eu me inseri no reino. E você acha que só é para mim? É para você, igreja. Eu quero que você entenda. Entre no reino de Deus. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. E Ele quer fazer através de você. Aleluias. E uma jovem que viajava comigo sentada no ônibus. Ela corria sentada do meu lado. Eu nem via, que eu dormia a viagem inteira. Saí 3 horas da manhã para trabalhar no outro lado da cidade, 7 horas. Eu, como era o trajeto, era longo. Certo dia, por um milagre de Deus, ela bateu em mim e fez: posso fazer uma pergunta? Pode. Você está sempre dormindo, né? Eu fiz: você é crente, sou. Sabia. Porque eu sento do seu lado. Eu esqueço dos meus problemas. E eu tenho paz. Eu disse: eu vou dar um recado para você, melhor ainda. O que tem dentro de mim, se você deixar entrar na tua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você for, você vai ter paz. Não é preciso ser grande pregador. É simplesmente você se alinhar com Deus. Os discípulos deixaram pai, mãe, deixaram tudo e correram para... Por isso que eu fiz esse primeiro convite. Orei por cura, para que você entendesse que tem que ter uma ação sua, para que Deus mude a história de pessoas. Tem que ter uma ação sua. Você pode ter se assaltado, você pode ter afrontado na sua casa, pode te mandar para fora, mas você já tomou a decisão. Você serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vão tentar tirar a tua vida, mas não vão conseguir, porque a tua vida não é mais sua, a tua vida é de Jesus. Você entregou a Ele. Como um rapaz chegou na porta da igreja no sertão de Pernambuco, na cidade de Agrestina. A igreja era tão grande que era o tamanho disso aqui. Chegou e colocou a arma e disse: hoje eu saio para matar alguém, eu vou matar você. Diz: não, normal a gente corre, eu jogo um banco na cabeça, né? Eu não, porque eu estava dentro do reino. Diz: entra dentro da igreja, vamos conversar. Ele com a arma na mão. Para encurtar a história, em 40 minutos, o Senhor Jesus Cristo salvou aquela alma e saiu transformado. Queria a morte e saiu com a vida. Alabaçu. Você acha que é só para mim, é só para o seu pastor? É para você. Por isso que você tem que tomar uma posição. Quando eu aceitei Jesus Cristo, minha irmã disse: fica de joelho, para que Jesus Cristo possa entrar na tua vida. Eu disse no meu coração: eu faço tudo, mas eu não me fico de joelho. Aí Deus fez: calma, não insista, vai amar, está de joelho, presença. Depois dos 50 a gente se ajoelha, é meio difícil levantar. Ele está escuro. O pastor não, é novo, suave. Depois dos 50, nosso amado irmão aqui está experiente. E agora está começando a doer o nervo ciático. Vou dizer uma colega minha: o nervo asiático, dói a Ásia, dói. Eu dobrei o joelho para orar e para levantar. Mas eu amo estar de joelho na presença de Deus. Como dizia uma irmã: meu irmão, de joelho você vai mais longe. Agora eu entendo o que ela falava. De joelho eu vou mais longe, não vou atrás do trabalho. De joelho eu não vou atrás da vida da irmã. De joelho eu vou me encontrar com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. De joelho Ele muda a minha estrutura.
Quando eu me ponho de joelho, eu sei que eu sou servo desse reino. Eu não cresço, mas Ele cresce. Eu diminuo. O que eu faço não sou eu, é Ele que faz. O que eu falo não sei o que fala, é Ele que fala. Ele quer pôr nas nossas mãos a autoridade. Ele quer pôr nas nossas palavras de dicção. Eu posso não saber tudo. Então, mas eu sei, sou salvado e remido, pessoa de Cristo Jesus. Isso fala para nós. As pessoas vão se achegar a Deus. As pessoas vão se achegar a Cristo Jesus. Mas precisa de uma decisão sua. Você expressar o que Deus fez na sua vida. Você, os antigos, você entrar na vida das pessoas que você faz. O reino espiritual é um negócio sério. O diabo essa noite vai sair perdendo, porque você vai entender que você tem autoridade para destruir as obras dele. Estou querendo que você entenda que você tem que pegar ele pelo chip, chutar na cabeça, puxar no rabo, jogar longe. Não, isso é desenho animado. Você tem que dizer, faz, ele tem que obedecer. O diabo não se afronta, se dá ordem, ele obedece. Porque sobre a tua vida tem um que é maior do que ele. Porque ele perdeu um lugar e Deus deu para você. Ele adorava a Deus lá nos céus. E ele perdeu esse lugar. E Deus viu um pastor simples. Disse, agora você vão me adorar com autoridade. E nós adoramos o Senhor. E o céu se move. Nós adoramos o Senhor. E o reino espiritual estremece. Por quê? Porque há uma pessoa que tem pouca autoridade. Há uma pessoa que é falível, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. E está louvando ao Senhor. Está adorando a Deus. Foi participante do milagre da salvação. Foi participante do milagre físico. Foi participante do milagre espiritual. Aleluias. São libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, acredita no que Deus fez na sua vida hoje. Acredita na cura que Deus fez na sua vida hoje. Porque eu creio, eu acredito. Você procurar a enfermidade, não vai ter. Conheci uma mulher no sertão de Pernambuco, na cidade de Caruaru, capital mundial do forró, divide entre ela e Campina Grande. Uma mulher chegou para nós com um caroço muito grande. Eu e minha esposa estavam. Certo. Estou acostumado. É mesmo. Fazer se acostumar. A esposa põe a mão, garoto. E o olho da mulher pulou para fora. A prefeita quer acredita. Jesus é o mesmo. Ele está aqui para curar, para libertar e para salvar. Ele está aqui para dizer para você que não é só você dar glória, é você chorar no seu coração e dizer, Jesus, transforma a minha fé, eu quero crer, Pai. Eu quero acreditar. Lá perto do Parque São Jorge, eu fui lá para uma criança que ela tinha mais ou menos 18 deformidade, pastor. Conseguia fechar a mão, pescoço para um lado, perna para o outro, eu peguei ela no braço. Falava com muita dificuldade. Eu quero ser. Eu não aguento mais. Não tem força para nada. Deus. A mão dela endireitou. E apertou e disse, Jesus é bom. Eu perdi contato com essa família, não sei para onde. Por que eu estou falando isso, meus amados? Jesus está aqui para completar a obra que Ele começou. Ele te salvou. Nós entramos com debilidade no nosso físico, às vezes ficamos enfermos, mas Ele cura. Ele liberta. E Ele batiza com o Espírito Santo. Ele renova a tua fé.
Ele restaura o teu propósito. Ele anda por toda a Galileia fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Muitas multidões se socorreram a Ele e vão acorrer a Jesus Cristo. Por quê? Porque você é a pessoa representante de Cristo que Ele quer usar para mudar a vida do teu vizinho, a tua amiga da escola. Ele quer usar você. Culto. Só para você se encher do Espírito, apoio, para você aprender que você é no Deus. Esse ano de 2018, você vai varar esse inteiro. Ano exasa do Espírito de Deus. Esse mês para a sua vida, para essa será a tônica do texto que nós lemos. Salvação, cura, milagres sobrenaturais, porque a igreja está vivendo no reino de Deus, nas boas novas de salvação. Pai, no nome de Jesus, eu como sacerdote teu, Senhor, eu como servo teu, eu ministro, Senhor, sobre essa igreja, Senhor, nesse ano de fevereiro, nesse mês de fevereiro, nesse ano de 2018, o que nós ministramos essa noite, Senhor, Deus, que aconteça, Deus, sobre essa igreja. Que comece em Deus a acontecer algo sobrenatural. Pessoas que não conseguiam orar, Deus, começarão a se entregar a Ti, chorando. Começarão a ter uma vida íntima contigo. Não aqui na igreja, na sua casa, no seu quarto, na sua cama deitado. Deixa alabás. Deixarão o celular de lado e olharão para o lado esquerdo e verão a Bíblia Sagrada. Olharão para dentro de vocês e verão o Senhor Deus Todo-Poderoso. E irá falar como fez o profeta, falou do seu coração. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Ministro sobre essa igreja, Senhor. Milagres de libertações espirituais. Ministro sobre essa igreja, Senhor. Milagres de cura física, cura emocional. Oh, Deus, abençoa esse povo, Pai, de uma maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Que haja, Senhor Jesus, uma liberdade na adoração. Que haja uma liberdade, Senhor, nos corações, nas ministrações pessoais, Pai. Deus, todos que adentrarem nesta casa, sejam tocados, transformados, libertos, salvos pelo poder do Teu nome. E esse mês de fevereiro, Senhor, seja, Deus, maravilhoso, cheio desses milagres, dessas bênçãos. É o que nós profetizamos como servo Teu, Senhor, sobre esta igreja, sobre os Teus servos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Eu agradeço ao Senhor, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. É um prazer muito grande. Viu, pastor Vaiu? Ele pediu para mim não falar, mas eu vou falar. Sobrinho que está lá no fundo. Sobrinho, Carlos Eduardo e a Denise Dorigon. Eu queria falar, mas eu não podia pedir para né, vocês estarem aqui acompanhando tudo, né? Foi o único que vieram. Tá, eu pregar de novo. Todo mundo veio pregar. Preguei quarta, quinta, sexta e vou pregar amanhã. Eu vou pregar domingo. Os irmãos escutam tanto que não vem ninguém. Disse que ia vir, né? Mas não vem ninguém. Mas eu louvo a Deus por nós. Muito obrigado, pastor Vail, pelo convite. Obrigado por ter nos dado a honra do seu púlpito. Eu sei que é tratado. É daqui que emana boa alimentação. Daqui que o povo tem que aprender a respeitar. É daqui que o povo tem que ver que os levitas não é só o que canta, mas o que prega, o que ministra. A igreja tem que amar. Oh Deus, vai entender o valor dos seus livros, dos seus pastores, dos seus... O céu será sobre a terra. Não estou dizendo que vocês não amam seu pastor, meu amado. Não estou dizendo isso, não estou julgando ninguém. Estou falando amor de momento. Eu quero falar para vocês aquele amor que chora as matas. Não aquela pessoa que liga 2 horas da manhã, como ligaram para mim e disseram: pastor, eu quero te perguntar. Liga.
Porque Jeremias é considerado o profeta corrompido. Responder essa pergunta, teologicamente difícil. Mas você vai estar, pastor. Vai estar orando por pastor. Porque sabe, vai na frente e vai quebrando as barreiras. Vai mudando a história da pessoa. E chora quando olha para você e vê o seu banco vazio. Muitas vezes a gente sabe, até vocês, pastores. Ele olha assim, diferente. O menino some, ele fala, Jesus, ele não veio, Deus, eu não me conformo, eu choro. É esse, não é mercenário, esse é o pastor, é esse pastor vosso que está. Amém. Aí você estará inserido no reino de Deus. Porque quem ama é igual a Deus. Porque Deus é amor. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu retorno a palavra para você. Obrigado, meus irmãos, por ter me ouvido em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, sentados mesmo, vamos abençoar. Tem 2 igrejas em Rio Claro e tem uma clínica. E o desafio da clínica é nervoso. Nesse mês que passou, Deus usou o pastor Lúcio, pastor Lúcio, pastor Rich. Foi 8 cestas lá para a clínica. Ele falou que chegou num momento importante lá. Porque clínica de recuperação é depósito de ser humano. A família deposita. Se você falar para a família assim, ó, é 5 mil reais, ela fala, tá bom. Vou deixar meu marido, meu filho aqui. Se falar 10 mil, eles concordam. Porque eles querem sair fora do problema. Só que pagar, ninguém paga. E depois que depositou a pessoa lá, como é que faz? Tchau. Então não é fácil, é por amor. Tira as tuas mãos, Pai. Nós abençoamos o pastor Olivandro, a sua esposa, aquela clínica de recuperação. E não é cobrado nem 5 mil e nem 10 mil. O valor é muito inferior a isso, Pai amado. Mas mesmo assim as pessoas, as famílias não honram. Mas os teus filhos vivem pela fé. Senhor, obrigado por eles existirem. Senhor, hoje tem 40 internos lá, 40 pessoas internas. Quantos anos eles não têm cuidado de pessoas? Foram instrumento do Senhor para restituir o caráter, a moral, o casamento, a filiação, o conserto entre pais e filhos, Pai, restituição da família. E muitas vezes eles são desprezados porque ninguém ajuda. Obrigado pela vida deles. Ele abriu mão de estar na igreja dele para estar pregando aqui uma palavra de cura, Senhor. E pela fé nós recebemos a nossa cura no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, viu? Abençoe. Glória a Deus.